Graça e paz, amada igreja. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nesta noite, no partilhar da sua palavra. Primeiramente eu quero agradecer à igreja, ao conselho, por mais um convite, por estarmos aqui para compartilhar da palavra do nosso Deus. Esse momento por demais especial, esse momento que nos leva a refletir profundamente sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: precisamos de Jesus. E eu sei que isso é um tema, um tema que parece um tanto quanto normal. Quantos aqui não reconhecem que precisam de fato de Jesus? Isso é uma coisa, se eu perguntasse, todos diriam sim, eu preciso de Jesus. Mas talvez exista um grande abismo entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Nós sofremos por causa da autonomia. Autonomia decorrente do pecado que é em cada um de nós. Se nós voltarmos os nossos olhos para Gênesis capítulo 3, nós vemos que a essência do pecado é a autonomia. Onde nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram voluntariamente pela independência do Deus Criador. Eles gostariam de ser como Deus. Eles gostariam de não ter ninguém dizendo o que deveria fazer. E essa semente está no nosso coração. E muitas vezes nós dizemos, eu preciso de Jesus, mas na prática, semanalmente, a gente coloca Deus de lado na nossa vida. E são as nossas escolhas, as nossas opiniões, a maneira com que a gente vê as coisas no dia a dia, as nossas interpretações, mas muito pouco do que Deus quer na nossa vida. Eu quero convidar você a abrir rapidamente João capítulo 15, versículo 5. E a partir desse texto eu quero conversar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de rever a nossa vida à luz da palavra, para que a nossa autonomia, que é fruto do pecado, possa se calar e nós possamos de fato viver o que Deus quer da nossa vida como pessoas totalmente dependentes do Senhor. João capítulo 15, verso 5 diz o seguinte: eu estou usando algumas vezes nos textos que eu vou usar aqui a versão NVI, então algumas vezes pode estar um pouquinho diferente da dos irmãos, tá ok? O texto diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus nessa expressão, ele vai nos lembrar que nós só podemos existir na dependência dele. Se nós somos os ramos, ele é a videira, não existe como um ramo dar fruto longe da videira. Se Jesus é o centro de tudo, então significa que para darmos o fruto que ele espera, nós precisamos estar nele. Para que nós possamos entender essa necessidade que nós temos, imagine o celular que você tem. O teu celular, por mais sofisticado que seja, por mais funcionalidades que ele seja, ele não tem autonomia. Prova disso é que quantos aqui já passaram pela situação do celular acabar a bateria? Você está precisando de alguma coisa e não tem um celular para fazer isso. Por mais que ele seja tecnológico, o iPhone, não sei qual que é o último que saiu aí, ou qualquer outro celular que seja, se ele não tiver carregado a bateria, ele vai uma hora ou outra falhar. Por mais especial que seja. Da mesma forma um veículo. Talvez aqui a gente possa ter um carro profundamente tecnológico, com tantos quilômetros de autonomia, mas não abastece para ver. Sem o combustível devido, esse carro ele é limitado. E isso expressa muito do que eu e você somos. Por mais que nós tentamos, amados irmãos, ser pessoas boas e cumprir os nossos deveres, sem Jesus, nós não temos condição de ter uma vida realmente plena e significativa. Por mais que você seja capaz, excelente, por mais que você tenha uma performance excepcional, sem Jesus, você é limitado. Você pode até alcançar o topo, mas haverá um momento em que você percebe que o topo sem Jesus não tem sentido nenhum. Um claro exemplo disso, amados irmãos, é a história de Salomão. Salomão alcança o topo na vida. Alcança tudo. Área financeira, em tudo que ele queria, desejava, ele tinha.
Mas a conclusão que ele chega em Eclesiastes é que a vida não faz sentido. E ele conclui o seu livro dizendo que o sentido está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é uma prova clara, amados irmãos, que a nossa autonomia diária nos leva a uma vida incompleta. E aí nós percebemos como no dia a dia a gente faz, trabalha, corre, mas sempre está faltando algo em nossa vida. Sempre está faltando algo. Nós precisamos nos reconectar com o Deus Criador. E se reconectar com o Deus Criador é abrir mão da nossa autonomia. É abrir mão do nosso orgulho, porque o orgulho nos traz autonomia. O escritor C.S. Lewis, ele vai dizer que o orgulho é a galinha pela qual todos os outros pecados são chocados. Ele continua dizendo, portanto, não é sábio nunca colocar toda a sua confiança em um ser humano, mesmo que seja alguém notável, mesmo que seja você mesmo. Há muitas coisas que se pode fazer com areia, mas construir uma casa sobre areia não é uma delas. Quem não gosta de areia, quem não gosta de praia, mas se você construir naquela praia que você aproveita o sol, é muito provável que a sua casa vai ruir. O próprio Jesus nos contou uma parábola falando sobre 2 construtores. Dessa forma, amados irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, e Jesus fala que Ele é a videira, nós somos os ramos, e sem Ele nós nada podemos fazer, Jesus está nos convidando a permanecer nele. A entender que sem Ele, nós não podemos fazer nada, amados irmãos. A caminhada sem Jesus não faz sentido. A nossa autonomia nos leva a situações que só nos prejudicam. É exatamente isso, amados irmãos, que o texto que nós lemos, um versículo pequeno, mas profundo, no que diz respeito a estar em Cristo. E a pergunta que eu quero levantar aqui nessa noite, o que significa então permanecer em Cristo? Eu queria apontar 3 características, rapidamente aqui hoje, do que significa estar em Cristo Jesus. E a primeira característica de estar em Cristo Jesus significa acreditar que Ele é o Filho de Deus. Quando nós lemos 1 João capítulo 4, verso 15, você vai encontrar o seguinte: se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Perceba que João coloca um critério. Quando nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, de fato o Filho de Deus, Deus permanece em nós. E existe um pregador, um escocês do século XIX, chamado John Duncan, que ele traz uma ideia chamada de um trilema. E esse trilema tem a ver com um dilema que fala a respeito de quem Jesus é. E John Duncan, ele fala o seguinte: ou Jesus é um grande mentiroso, que enganou muitas pessoas no primeiro século, e levou muitas pessoas a morrerem por ele. Jesus pode ser um mentiroso. Ou ele diz que Jesus talvez era um lunático, que acreditou na própria mentira e morreu por uma mentira. Ou John Duncan conclui, ou em terceiro lugar, Jesus de fato era o Filho de Deus. Ele diz, pessoas não morrem por uma mentira ou por uma loucura. Não é à toa que homens, discípulos de Jesus, deram a sua vida porque criam em Jesus verdadeiramente como Filho de Deus que veio nos resgatar. Quando eu entendo esse trilema, quando eu encaro isso de frente, e por mais que isso seja algo lá do passado, isso é relevante para as nossas vidas hoje. Por quê? Porque talvez se eu perguntar aqui para você, você vai falar para mim, pastor, nunca me passou na cabeça que Jesus seja um mentiroso ou um lunático. Ele é o Filho de Deus. Então a pergunta que vem é o seguinte: se Jesus de fato é o Filho de Deus, relacionar-se profundamente com Ele, não pode ser algo que se venha a pensar ou ver se é bom para a nossa vida. Se de fato não é uma mentira, se de fato Ele não é um lunático, então por que teimamos em não seguir os seus ensinamentos? Coisa simples, no perdão, na mentira, em tantas coisas que nós negociamos no nosso dia a dia.
Se de fato Ele é o Filho de Deus, segui-lo não é um opcional. Se de fato Jesus é o Filho de Deus que entrou na história para nos salvar, obedecer a sua voz não é um opcional. Se de fato Jesus é o Filho de Deus, guardá-lo numa caixinha da religiosidade para domingo à noite não é a alternativa correta. Se Jesus de fato é o Filho de Deus, por que confiamos tanto na gente e não entregamos tudo que somos, tudo que temos nas mãos dele? John Duncan levanta uma questão, amados irmãos, que nos incomoda. Se nós não confiamos em Jesus, nós não recebemos nem o perdão e a graça que Ele tem para a nossa vida. Por mais duro que seja, amados irmãos, nós precisamos repensar quem Jesus é para a gente. Ou Ele é apenas um bom homem, um líder religioso a qual alguns conselhos devem ser seguidos, ou de fato Ele é o Filho de Deus. Se Ele for o Filho de Deus de fato, meu comportamento em relação a Ele e as coisas dEle tem que mudar radicalmente. É interessante porque nós não temos opção. Ou Cristo é o Filho de Deus, ou talvez seja um grande líder religioso que nós acreditamos. A nossa história registra várias vezes pessoas que estão seguindo direções pelo GPS e acabam se perdendo. Nós temos um exemplo de turistas que em 2016 seguiram o GPS e se perderam no Rio de Janeiro, foram parar numa favela, foram atacados e um deles morreu. Amados irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. O nosso GPS espiritual está descalibrado. Se nós confiarmos na gente, nós vamos nos perder na caminhada. Quando eu reconheço que de fato Jesus é o Filho de Deus, eu começo então a caminhar na sua vontade, no seu querer. E ainda mais, amados irmãos, preste atenção. Quando eu reconheço que Jesus de fato é o Filho de Deus, eu entendo por que Ele entrou na história. Jesus não entra na história para tirar férias. Ele entra na história para pagar o nosso pecado. O que significa que nenhum de nós tinha condição de pagar os nossos pecados. Que nenhum de nós tem condição de dizer, eu vou ter uma vida boa e reta, sem o auxílio de Deus na minha vida. Como Filho de Deus, Ele entra na história para corrigir algo que está errado. Para nos reconectar com Cristo, com o Deus Criador. Amados irmãos, sem Cristo nós perdemos a essência e a força da nossa fé. Enquanto nós continuamos a acreditar que temos controle sobre a nossa vida, sobre as decisões nossas, nós não reconhecemos ainda que Ele é o Filho de Deus, que entra na história para mudar a nossa vida. Discípulos reconheceram que Ele era o Filho de Deus e morreram por Ele. Homens que antes eram envolvidos com rebeliões, foram completamente libertos e deram as suas vidas para seguir a Jesus Cristo. Amado irmão, se Jesus acordar amanhã cedo aparecer na tua casa e dizer, faça isso por mim, você faria? Faria, pastor, mas por que você não faz? Porque a palavra já diz isso. Quantos de nós aqui estamos desejando estar perto do Senhor? Quantos nós separamos um tempo de qualidade para orar, para ler a Bíblia, para jejuar? Se Jesus de fato é o Filho de Deus que entrou na história, talvez a relação nossa com Ele seja muito vergonhosa. Ou a gente só olha Jesus como um grande líder religioso do cristianismo. E aí algumas coisas a gente segue, outras coisas a gente não segue. Então a primeira coisa que a palavra nos diz sobre permanecer em Jesus, permanecer em Deus, é que nós creiamos que Jesus de fato é o Filho de Deus que entrou na história. É o que João diz. Se nós confessarmos que Ele é o Filho de Deus, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Essa é a primeira característica. A segunda característica, que já é puxada pela primeira, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando lemos João capítulo 1, verso 12, você vai encontrar a seguinte declaração: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amados irmãos, eu converso com muitas pessoas porque nós que estamos plantando igreja, a gente se envolve muito na evangelização pessoal.
Eu já acho que isso é um erro. Eu acho que todos deveriam se envolver em evangelização pessoal. Mas quem está plantando a igreja acaba se envolvendo mais. E as pessoas chegam para mim e falam, eu creio em Deus. Deus é muito bom. Eu amo Jesus, todos os caminhos levam a Deus. É uma bênção seguir. Que bom que tem mais uma igreja em Cruzeiro, né? Mas quando chega um ponto que eles estão percebendo que não há escapatória, a pergunta é, por que eu tenho que entregar a minha vida a Jesus? Amados irmãos, o fato é que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós reconhecemos em primeiro lugar que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. E a segunda coisa é que nós assumimos um compromisso diante dEle em nos arrependermos dos nossos pecados, em vivermos uma vida de arrependimento, amados irmãos. Todos nós precisamos passar por processos de nos arrependermos dos nossos erros. Quando você começar a acreditar que só a sua opinião tem valor, que só você sabe como é o certo a fazer numa igreja, só você sabe o que fazer, você não está se arrependendo do seu orgulho. A marca do cristão é o arrependimento. A marca do cristão é abrir mão de si mesmo, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amados irmãos, como pecadores nós estamos caídos e precisamos nos levantar. É como se fôssemos pássaros com asas quebradas. A gente não consegue voar. O pecado nos quebrou a capacidade de fazer o que é correto diante de Deus. Por isso nós precisamos admitir que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos mude, e essa pessoa somente é Jesus. O homem caído, amados irmãos, eu e você, não somos alguém imperfeito, que precisa de alguns ajustes. Nós somos rebeldes diante de Deus, e precisamos baixar as nossas armas. E baixar as nossas armas é se render a Deus, reconhecer que nós somos pecadores, pedir perdão pelos nossos pecados. Somente assim, amados irmãos, nós vamos conseguir sair do buraco que é o pecado. Não imagine que por estar numa igreja, nós não podemos estar no buraco da nossa vida. O cristianismo é uma religião que nos muda por completo. E mais uma vez, citando C.S. Lewis aqui, C.S. Lewis diz o seguinte: se você quer uma religião na sua vida, que deixe você confortável, que deixe você fazer o que acha que deve ser feito, ele dizia, eu não aconselho o cristianismo. Porque o cristianismo confronta quem a gente é. Porque o cristianismo faz eu e você baixarmos as nossas armas e reconhecermos quão rebeldes nós somos diante do Senhor. Esse processo, amados irmãos, de voltar atrás é necessário. Hoje eu estava vindo para cá, para a ministração, e eu saí mais cedo, para que eu não viesse atrasar. E na estrada chega um momento que o sol está batendo na gente no final da tarde, não sei quantos já passaram por isso, e a gente perde totalmente a capacidade de enxergar à frente. Não é verdade? Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. A nossa vida muitas vezes é assim. Nós estamos numa estrada, aquele sol de final de tarde batendo no seu rosto e você não consegue enxergar nada à frente. E à frente há um abismo. O pecado faz isso com a gente, ele nos cega e nós estamos correndo em direção a esse abismo. Até que um momento Jesus abre os nossos olhos e a gente percebe o lugar que nós estamos indo. Arrependimento é frear o carro bruscamente, é fazer meia volta e voltar para o caminho certo. Isso é arrependimento. Esse voltar atrás, amados irmãos, é dizer, eu não dou conta de conduzir a minha vida. Se eu conduzir a minha vida pelo que eu acho e penso, e Cristo não for tudo na minha vida, não for Senhor na minha vida, é muito provável que eu estou indo em uma grande ilusão. O pastor Tim Keller diz o seguinte: quando você vem a Cristo, você deve abandonar as suas condições. Você tem que abrir mão do direito de dizer, obedeço-lhe se, eu farei se. Assim que você diz, eu obedeço se, isso não é obediência, de forma alguma. Você está dizendo a Deus, você é meu conselheiro, não meu Senhor. Ficarei feliz em receber suas recomendações. Eu até posso abrir mão de algumas coisas da minha vida. Isso não é seguir a Cristo.
Seguir a Cristo é dizer: Jesus, a partir de hoje, o Senhor determina quem eu sou e o que eu faço. Se nós não recebermos o Senhor como Salvador, pela graça e Senhor da nossa vida, a gente vai continuar dizendo como tem que ser, como é. Só que, amado irmão, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que mude a nossa história. E eu digo isso, amados irmãos, com muito temor no coração. Nós precisamos obedecer o que Deus nos diz. Há muitas pessoas que infelizmente estão na igreja, mas vivem a vida conforme querem. Há muitas pessoas que congregam semanalmente na igreja, mas quando saem daqui, Jesus é apenas algo a ser lembrado no final de semana. Jesus é apenas alguém que nós queremos nos relacionar quando sobra tempo na nossa vida. E a gente diz: a minha vida é corrida. Mas quão corrida a nossa vida é? Para que não haja espaço para o Senhor da nossa vida. Relacionamento com Jesus, amados irmãos, é muito mais profundo do que só frequentar uma igreja. Quantos aqui conhecem o pastor Hernandes Dias Lopes? Todo mundo conhece aqui o pastor Hernandes? Quem já postou coisa do Facebook do pastor Hernandes? Quem já compartilhou no WhatsApp da igreja pregações e trechos do pastor Hernandes aqui? Quem já viu o Hernandes pregar ao vivo? Se você é daqui, você já viu, porque ele já veio aqui, né? Agora eu pergunto: você conhece o Hernandes? Não. Para conhecer o Hernandes, tem que conviver com ele diariamente, para saber quem ele é. Às vezes a relação nossa com Jesus é essa: a gente admira Jesus, a gente até posta coisa de Jesus, a gente até fala para os outros, indica para os outros, mas se eu não convivo com Jesus, eu não conheço Jesus. O termo bíblico para conhecer, sabe o que é? É experimentação. Você vai encontrar no Antigo Testamento várias passagens que vão dizer: então fulano se casou com fulano e conheceu aquela pessoa. E conhecia aquela intimidade, a mesma intimidade do casamento. Agora, como eu posso dizer que conheço a Jesus se eu não tenho intimidade com Jesus? Se Jesus for apenas alguém para que eu vá admirá-lo e indicar para as pessoas, é muito provável que ele não seja ainda o Senhor total da minha vida. E aí, citando Agostinho de Hipona, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é Evangelho que você crê, e sim em si mesmo. O versículo 5 nos termina dizendo que sem Jesus nós nada podemos fazer. É um total reconhecimento de que eu preciso de Jesus. E quando eu leio a palavra de Deus e eu busco a comunhão com Ele, eu estou ouvindo a Bíblia falar ao meu coração, para que eu venha mudar a minha vida. A Bíblia deve confrontar quem eu e você somos. Quando nós corremos o risco como pastores, e eu digo isso com muito temor no coração, de pegar a Bíblia somente para preparar sermão. Mas a Bíblia não é só para se estudar e preparar sermão, preparar estudo. A Bíblia está aqui para confrontar as áreas da nossa vida que precisam ser corrigidas. É como se fosse um espelho. Os cristãos, quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o quê? As imperfeições, não é verdade? Não é à toa que quem é casado aqui sabe que antes de sair, o que a mulher faz? Ela corre para onde? E age a base, e age não sei o quê, porque quer tampar todas as imperfeições. Porque o espelho revela, quando nós estamos com às vezes trava, irmão, obrigado. Quando o cabelo está despenteado, aí você vai para o espelho e ele revela. A Bíblia é assim com a gente. A Bíblia revela as nossas imperfeições. E às vezes nós achamos que estamos bonitinhos espiritualmente, mas estamos descabelados. Não é? Às vezes nós estamos todo arrumadinhos espiritualmente, mas a vida está um caco. A Bíblia tem que nos acusar. A Bíblia deve nos incomodar. E amado irmão, quando você lê a Bíblia, não te incomoda mais, busque a Deus, porque algo está errado. Nós precisamos ser incomodados.
Por isso, permanecer em Jesus, amados irmãos, em Cristo, em primeiro lugar, reconhecê-lo que Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um líder religioso, Ele é o próprio Deus que entrou na história para nos salvar. E segui-lo e viver não é um opcional. E se Ele é o Filho de Deus, eu preciso recebê-lo em segundo lugar como Senhor e Salvador da minha vida. Salvador Ele já é, porque a salvação é graça. A salvação não depende de nós, mas o seu senhorio tem que ser expresso na nossa vida. Ele tem que reger as nossas vidas por completo. Ele tem que ser o GPS perfeito que nos conduz em direção certa todos os dias. É acordar de manhã e dizer: Deus, como eu tenho que fazer? Deus, a minha decisão está coerente como discípulo de Jesus. A maneira que eu estou tratando a minha esposa é coerente como discípulo de Jesus. A maneira que eu lido com o meu trabalho é coerente com o discípulo de Jesus. E leia a Bíblia, buscá-lo, conhecer intimamente. Não é só curtir Jesus, não é só admirar Jesus, não é compartilhar ou indicar para outras pessoas. Nós fazemos isso com comida, nós fazemos isso com programas. Jesus não é um mero apetite de final de semana. Ele é tudo na nossa vida. E em último lugar, permanecer em Cristo é seguir dando muitos frutos. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, os versos 5 e o verso 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Para que a gente venha entender terceira característica aqui, amados irmãos, nós precisamos perceber que Jesus usa a alegoria da videira em um contexto em que é muito conhecido, em um contexto onde as pessoas tinham ideia clara do que seria isso. Eles sabiam que videiras deveriam dar bons frutos. Mas ainda, antes de falar dessa parábola, Jesus está falando aos seus discípulos antes de ser julgado e crucificado. E esta aqui, amados irmãos, no capítulo 15, era a última oportunidade que Jesus tinha de alertar os seus discípulos a não viverem a vida como Judas, mas que se mantivessem firmes nos frutos do Espírito e não nos frutos de Satanás. Aqui, amados irmãos, Jesus está desafiando as pessoas a perceber que nascer de novo, caminhar com Jesus, o resultado disso é dar frutos. O que se espera de uma boa videira? Que dê frutos. O que se espera de pessoas que estão conectados com Jesus? É que se deem frutos. E havia também aqui um contexto de reconhecimento que algumas videiras não davam frutos. E a forma que tratava essas videiras era cortando e lançando ao fogo. Uma analogia à vida sem frutificação. A vida que não frutifica para o Senhor. Amados irmãos, a ideia aqui é que é impossível nós darmos bons frutos desconectados com Deus. É como querer acender uma lâmpada sem energia. É como querer ligar um carro sem combustível. Quantos já passaram por isso? Você olha o carro, não está pegando, aí o mecânico fala: você abasteceu o carro? Não, eu abasteci. Aí você descobre que não abasteceu. Se nós não estivermos conectados a essa fonte de energia, essa fonte de vida que é Jesus, nós não poderemos dar fruto. Quando você volta um pouquinho os seus olhos, lá em João capítulo 15, no verso 2, ele vai falar que nós vamos dar muito fruto, mais fruto. Mas os versículos 5 que nós lemos e o versículo 8 mencionam muitos frutos. A vitalidade da videira está relacionada à relação com Jesus aqui. E amados irmãos, resumindo aqui, o que exatamente é esse fruto? Porque o texto fala de dar frutos, mas o que é exatamente esse fruto? Algumas pessoas vão dizer que é obedecer a Deus. Outros vão dizer que são novos convertidos. Outros vão dizer que é o amor. Outros vão dizer que é o caráter cristão. Mas aqui, amados irmãos, é muito mais do que só isso.
Aqui, dar fruto está relacionado numa intimidade profunda com Deus, que gera devoção diante de Deus, um comprometimento diante de Deus, e esse comprometimento se espalha para frutificar em outros corações que precisam receber a palavra do Senhor. Aqui, nós podemos mencionar algumas coisas no próprio texto. Quando Jesus fala no versículo 10, ele fala o seguinte: se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço nele. Um dos frutos que Deus coloca aqui é o quê? A obediência aos seus mandamentos. Um outro fruto que nós vemos é a alegria da relação com Jesus. Olha o que fala o verso 8: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele está falando da alegria de servir a Cristo. E eu falava hoje de manhã, Cruzeiro, quando servir a Cristo se torna um peso para a gente está desconectado de Deus. Quando vir à igreja, participar dos trabalhos da igreja é só uma obrigação que nós temos, nós estamos desconectados de Deus. Porque isso deveria ser alegria no servir, alegria no Senhor. Olha o que fala o verso 12. Meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Então um outro fruto que a Bíblia nos mostra aqui é o amor uns pelos outros. Agora o que é amar? Aqui eu queria pontuar. Amar não é sentimento. Amar é uma decisão. A Bíblia diz o seguinte: nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Alguém aqui gera sentimentos pelo inimigo? Jesus disse para amar até quem não merece ser amado. Sabe por quê? Porque nós não merecíamos ser amados e fomos amados pela graça e bondade do Senhor Jesus na nossa vida. Então um dos frutos também é o amor uns pelos outros. Então quando eu chego numa comunidade cristã como essa, eu preciso amar as pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso se importar com elas. Eu preciso fazer o melhor para o bem comum, para a obra de Cristo. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o meu bem pessoal. Isso não é amor, isso é egoísmo. E um último testemunho, um último fruto que nós vemos no próprio texto do capítulo 15, é o evangelho ser espalhado. Olha o que fala o verso 16, depois o verso 27. O verso 16: vocês não me escolheram, eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Ou seja, ele está falando da missão que nós temos de falar do amor de Jesus. Aqui quando o texto fala que o Pai vai dar o que nós pedimos, não é o que o Pai vai nos conceder os nossos desejos pessoais. Está falando de quando nós oramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos que não são cristãos. Quando nós oramos, o Senhor há de abrir o coração deles. E o versículo 27 fala: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O testemunho do reino de Deus, que fala do reino de Deus. Amados, esse fruto não é nada menos do que resultado da dependência total da videira. Quando eu dependo totalmente de Jesus, quando eu estou vivendo essa intimidade, que Ele é o Senhor completo da minha vida, eu então obedeço os seus mandamentos, eu tenho a alegria de servi-lo, eu amo os meus irmãos que estão em Cristo, eu amo aqueles que servem ao Senhor comigo, eu falo de Jesus para outras pessoas. Isso é resultado de alguém que está conectado com o Senhor. Amados irmãos, nós temos 3 características aqui do que é permanecer em Cristo. Primeiro, reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas um mero líder religioso, Ele é o próprio Jesus, o Filho de Deus que entrou na história para nos mudar. Servi-lo não é um opcional. Servi-lo não é pensar se eu tenho tempo de servi-lo. E isso me leva à segunda característica. Permanecer em Cristo é recebê-lo como Senhor e Salvador. Salvador Ele já é, porque nos salvou pela graça e essa obra é dele, não nossa. Mas o senhorio dele tem que ser manifestado em nossa vida.
E esse senhorio vem com a total dependência, com a intimidade que nós temos na palavra e oração, nos meios de graça que Ele nos deu, para que nós conheçamos mais Ele. E quando eu estou nele, então há os frutos. Eu obedeço a sua palavra, seus mandamentos. Eu sou alegre na vida cristã, no que eu faço. Eu amo os meus irmãos e eu prego a palavra. Resultado natural de uma videira que está conectada a Cristo pela comunhão. Reconheceu que Ele é o Filho de Deus, o único que pode nos dar tudo isso. Assim, amados irmãos, eu quero concluir nesta noite, afirmando que, por meio dessa alegoria que nós encontramos aqui, Jesus está abordando a íntima comunhão dos cristãos com Ele. Ele próprio destacando que separados dEle, nada podemos fazer. A metáfora da videira e dos ramos sugere uma incorporação profunda, uma habitação mútua e consequente frutificação que vem da conexão vital com o Senhor. O texto, no versículo 16 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei, vos enviei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. O apóstolo João aqui, amados irmãos, relata o que Jesus disse, porque ele quer deixar claro para mim e para você, que nós somos totalmente dependentes do Senhor na nossa vida. Sabe o que nós podemos fazer sem Jesus? Nada, absolutamente nada. Não há justiça sem Cristo. Sem Ele não há perdão, não há justificação e não há glorificação. Sem Jesus, o versículo de Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, perderia totalmente seu significado. Sem Jesus, amados irmãos, não há libertação do pecado, não há nenhum fruto, nenhuma comunhão com Deus, nada. Cristo é o fundamento de toda a nossa vida. Cristo deve ser tudo em tudo que nós vivemos. Ele deve ser Senhor, Ele deve ser o Salvador completo das nossas vidas. Amados irmãos, o apóstolo Paulo entendeu bem isso. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 textos, que eu quero citar rapidamente aqui, que é 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, que diz o seguinte: não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma, a nossa capacidade vem de Deus. E Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está enfrentando a prisão. Paulo está a caminho da morte. Ele diz: em Cristo eu posso todas as coisas. Amados irmãos, mais uma vez o escritor C.S. Lewis, ele vai dizer que nós precisamos de Cristo. Ele diz assim: vocês precisam de Cristo e não de coisas que se assemelham a Cristo. Lewis entendia que muitos de nós, infelizmente, estamos servindo a coisas que simplesmente se parecem com Jesus. E nós estamos como celulares que estão desconectados da bateria, da fonte da vida. O que acontecerá uma hora ou outra, nós iremos ruir. O verso 4 de João 15 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amados irmãos, se nós não buscarmos permanecer em Cristo, nós estamos abrindo mão de algo extraordinário. A vida cristã, amados irmãos, é diferente. Cristo nos diz: dê-me tudo. Eu não quero apenas um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Eu quero você. É isso que Jesus diz a mim e a você. O cristianismo é a essência da vida daqueles que têm em Cristo a sua fonte maior. Amados irmãos, o que sobra sem Jesus? Apenas uma religiosidade desfragmentada, que vive de altos e baixos, que vive de momentos, mas não está conectada à verdadeira videira. E eu termino esta mensagem, amados irmãos, citando um alerta que Jesus nos deixa também nesse mesmo texto. Olha o que fala o versículo 6.
Se o versículo 5 diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, que precisamos permanecer nele, que sem Ele nós nada podemos fazer, olha o que Ele fala no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Em outras palavras, se alguém não permanecer integralmente conectado a Cristo como Senhor e Salvador, será um galho que é arrancado, um galho que seca. Esses galhos inúteis são reunidos, lançados ao fogo e queimados. E aqui nos leva à triste realidade da morte eterna, a condenação. Amados irmãos, que o Espírito Santo nesta noite abra os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Que o Espírito Santo transforme radicalmente a nossa relação com Jesus. Que nós venhamos como cristãos aqui, amados irmãos, não estar comprometido com a religião, mas conectados no Filho de Deus. E que ao estarmos conectados com Ele, possamos vivenciar o fruto que vem do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo nos conduza numa jornada espiritual que seja para a glória dEle. Que Deus abençoe sua vida grandemente nesta noite e que você possa levar para o seu coração essa palavra de perceber que você deve sair daqui compreendendo a tua total necessidade de seguir a Jesus. Lembra o que eu disse no começo? Nós dizemos que nós precisamos de Jesus, que nós cremos em Jesus, mas são nossas ações que vão demonstrar de fato se isso é mais que palavras em nosso coração. Amém?